tem também, acho que um desejo de sucesso por trás ali, ou seja, a inovação... Qualquer lugar que você vai, o pessoal fala, não, você tem que ser inovador, você tem que ser, né? Então, parece que existe também um outro lado, que é um mundo que, ou pelo menos na teoria, valoriza inovações. Eu acho que é mais na teoria mesmo. Tá. Porque se você pensa startups, assim, o universo das startups, vamos pensar um pouco aqui, eu antes de trabalhar em inovação de tecnologia, trabalhava em inovação social, né? Então, trabalhei muitos anos com o terceiro setor, tentando buscar outras maneiras de gerar renda em comunidades carentes, de aplicar design como ferramenta de transformação. Então. E aí eu acho que tem essa coisa de usar o conhecimento coletivo ou os saberes para inovar. Então, tipo, tem vários casos legais. A Fundação Banco do Brasil tem um banco de tecnologias sociais, por exemplo, que é chocante, assim, onde você pode pegar exemplos de outras pessoas, tudo open source, de como o cara resolveu o problema da seca, de como aprendeu de uma outra forma, de como organizou produtivamente, e são todas tecnologias abertas para esse tipo de coisa. Existe um pouco disso, do open source na tecnologia mais tradicional, assim, né, vista como inovadora, mas eu acho que tem um foco muito grande mais no resultado do que na inovação. Isso porque acho que a startup está muito direcionada, elas estão muito dependentes e direcionadas do capital que impulsiona esse processo de transformação. E o capital quer resultado, ele quer o dinheiro de volta. Ele assume algum risco, olha, legal, vamos pensar num universo de início, assim, né, de um investidor anjo, o cara investe em 10, ele sabe que 1, 2 vão dar certo, então ele está disposto a esse fracasso de 8, desde que essas 2 tragam resultado para cobrir mas é o resultado. E se pro resultado for preciso redirecionar para uma área menos inovadora ou não alcançar, o capital está disposto a lidar com isso. E aí você vai vendo o modelo de negócio que se replica, né? Os caras só vão investir em um modelo de negócio que já foi, que já se mostrou efetivo. Tinha risco, né? Que é, sei lá, beleza, você vai vender assinatura? Show. É escalável, então eu consigo... E aí é bem comum que os próprios fundadores, que por vezes não estão mais interessados com a inovação ou com a transformação social, saiam, né? Porque na hora que ele começa a ver que não é ali que vai transformar, porque tipo, o capital já está direcionando para uma direção mais efetiva, né, mais de resultado do que de inovação, de transformação social, ele se desinteressa e vai fazer outra coisa. Tem muitos casos de fundadores que são saídos, ou saem, ou se desinteressam, ou precisam se transformar para lidar com esse outro cenário e contexto. E ficam frustrados. Exatamente. E aí eles começam, putz, eu não devia ter saído do meu emprego para empreender. Isso. Né, e tal. É doido, né? Porque eu tava assistindo uma série, cara, eu acho ótimo, não sei se já assistiu Silicon Valley. Já assisti. Eu não assisti tudo, mas assisti alguns episódios. E é muito isso. O cara lá tinha um sonho de criar uma internet e tal. É que eles escracham, assim, né? Eles escracham no nível hard, né? Mas é interessante. Mas é bem real, viu? Cara, Então, eu achei sensacional por isso. E aí, eu falo às vezes de série, sabe? Até pra dar dica pro pessoal que tá ouvindo, pro pessoal que tá assistindo. Porque realmente, eu acho que lá você vai vendo uma barreira para inovação muito forte. A hora que você chega lá e fala, cara, eu tenho um produto aqui, todo mundo reconhecia que o que o cara tinha era diferente. Uhum. Só que isso só vai ser importante se você gerar dinheiro para mim. Uhum. E vamos supor que aquilo fosse resolver um problema sei lá, fosse resolver o problema da fome do mundo. Uhum. Cara, não vai pra frente. Não vai. Não vai pra frente. A gente tá preso nesse sistema onde tem essas relações de trocas e é difícil romper. Nesse ponto, desculpa te interromper, Não, claro, relaxa. Essa minha experiência anterior na economia solidária, né, tipo no cooperativismo, no terceiro setor, e o fato também de ser mais velho, né, porque também tem essa coisa que startup tem muita gente nova, assim, com mais experiência técnica, menos bagagem de vida. Então brinco que eu sou o tiozão da startup, né? Mas isso me traz uma visão aqui muito entrevistando o tiozão da startup.
mas me traz uma visão muito crítica de algumas coisas, assim, né? Então, tipo, cara, não é o escorregador com piscina e cerveja que, tipo, me motiva. É outro nível de transformação e de efetividade. E, de fato, a gente vê que tem essa coisa da reprodução de modelos muito colocada, como você falou, né? Agora, tem outras opções. Então, tem por um lado, tem toda essa teia que eu acho que no universo de startups está muito forte, né? Está muito emaranhada com o capital, mas se a gente pensa movimentos de cooperativismo, se a gente pensa economia solidária, se a gente pensa outras bolhas que tentam romper com o status quo, elas existem e elas permitem coisas distintas. Às vezes a gente não conhece ou não sabe, né? Então, tem N movimentos disso, movimento de software livre, sabe? Sempre tem alguém tentando corromper esse sistema, fazendo alguma coisa diferente. Tem que, eu acho que ir atrás e tentar encontrar onde está esse vírus, assim, de transformação que tá colocado, né? É interessante que você falou de vírus, né? Porque, cara, e aí faz muito sentido o que você falou, que a inovação talvez dependesse muito de uma motivação intrínseca da própria pessoa para inovar. Porque aí você precisa ter alguém que vai na contramão de todas as tendências que são mostradas na rede social para você ir atrás de aprender sobre cooperativismo, sobre open source, enfim, de todas essas outras tecnologias de fato disruptivas. Exato. Que eu acho que é esse que é o negócio. Isso é tecnologia disruptiva, né? Ou seja, você está tentando romper com o normal, com o status quo, né? E eu acho que como as coisas estão... E isso tem muitas camadas, né? Como as coisas estão edificadas, assim, né? Como elas vão se perpetuando com essa reprodução dos modelos já existentes, sem que você se permita testar um outro modelo, né? Uhum. Eu acho que essa realidade é interessante, tem coisas novas, eu não quero cuspir para cima, assim, eu tô na minha segunda jornada de startups, assim. Então, eu tive uma, ela foi vendida, e aí agora estou em outra, e de fato aprendo muito. Todo dia é uma tentativa de lidar com uma realidade diferente e mudar essa realidade. Tem um trabalho de formação, e acho que isso que me aproxima um pouco desse universo acadêmico, mas de fato é como é que você pode furar o que a própria sociedade, o modelo de financiamento, o capital já te impõe, né? Como é que você vai tentar de alguma maneira perverter aquilo e ir para uma outra direção? E tem muito igual, né? Fazer diferente não é fácil, assim. Tem muita gente fazendo igual, reproduzindo, e sem tirar o mérito, porque às vezes é uma saída mesmo, né? Você, tipo, reproduzir. E eu fico pensando o quanto que as pessoas não se desmotivam também ao descobrir que tem alguém que já estava pensando na mesma coisa que você. Porque, olha só, beleza. Aí você vai ter briga pra saber quem foi, que eu acho que aí é uma briga de ego, né? Quem foi que criou o avião. Mas, cara, você vai ter o Santos Dumont e os irmãos Green trabalhando concomitantemente, sem muita relação entre si ali, sem saber que o que o outro estava fazendo. E uma solução para melhorar transporte. Pô, os dois chegam em uma solução relativamente parecida. Mas os caminhos talvez tenham sido diferentes. Ou seja, isso vai mostrando pra gente que a gente teve possibilidade e que esse era um problema que era enfrentado por outras pessoas ali. Ou até um sonho do ser humano voar e tal. E depois o pessoal pensou como é que o que isso poderia acontecer. Mas talvez se eles soubessem o que um estava fazendo e o que o outro estava fazendo, a gente nunca tivesse tido avião. Ou talvez a gente tivesse tido um resultado mais rápido se eles tivessem cooperado. A gente nunca vai saber. Exato. Porque... Você sabe por que eu fico pensando que talvez a gente não tivesse tido? Porque eles iam ficar tentando fazer um melhor do que o outro, e talvez nessa de tentar melhorar, eles não iam ter a atenção para eles irem resolvendo o problema, até mostrar que o deles está funcionando. E aí eles iam ter lá, o nosso aqui tem, sei lá, um apoio para copo em cima do avião, na asa. Tipo, pra que você quer um apoio de... né? Viajei aqui. Pra que você quer um apoio de copo? Mas o apoio de copo, ele mexe com a estabilidade e tal. Fiquei pensando nisso, assim, eu acho que um grau de conectividade é bom, mas eu fico pensando também o quanto que isso não
Mas sabe que tem um paradigma contemporâneo que eu acho que é diferente, que sempre existiu, mas eu acho que agora, pelo menos nesse universo de startups, é muito reproduzido, assim, que é a gente diferenciar a ideia da execução, assim, entender que muita gente tem ideias, e boas ideias, mas hoje a implementação dessas ideias, conseguir fazê-las pararem de pé, serem viáveis, tem tanto ou mais valor do que ter a ideia. Então, você pensar no avião, ou pensar na startup, você pensar, por exemplo, Uber, EasyTaxi, 99, a gente tem várias startups que trabalharam com essa questão de mobilidade, né? Todas elas discutiram isso. Algumas, o EasyTaxi, por exemplo, desapareceu, não tá, deve ter sido fagocitada aí por alguma outra. Mas eu acho que quem consegue executar isso de maneira a resolver sobrevive. Então você pode até chegar... Nem sempre chegar primeiro, né, ou sair na frente é uma vantagem. Às vezes não é. Às vezes você está olhando para o que o cara está fazendo e encontra uma maneira de fazer aquilo melhor. E isso é uma inovação incremental. Fala, putz, esse cara está errando nisso daqui. E aí você consegue chegar mais longe ou de maneira mais efetiva ou implementar alguma coisa que de repente não está tão estruturada, porque você está olhando desse olhar do segundo ou do terceiro.